Olá pessoal, continuando a nossa aula da unidade 2. Nessa aula a gente vai abordar sobre os recursos didáticos no ensino de química, né? A gente sabe que recurso didático não é algo novo, né? Eu acho que todo mundo acaba ouvindo um pouquinho aí durante a sua formação, até durante seus estudos, né, na educação básica, sobre recurso didático, e o nome por si só já autoexplicativo, né? É um recurso que é utilizado para a didática das aulas. Então faz-se importante a utilização de recursos didáticos variados em sala de aula, na busca pela melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem, tornando-os mais leves, dinâmicos e motivadores para os alunos e às vezes para o professor também, né? Ou seja, qual é a definição de recurso didático? Eles são materiais ou ferramentas, ou melhor, instrumentos utilizados para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E eles podem ser físicos ou digitais. O uso de recurso didático ele ajuda o professor a preencher os espaços deixados pelo ensino tradicional, ou seja, ele vai ali onde o ensino tradicional não é capaz de desenvolver, né? Apenas falar ou apenas usar o recurso didático clássico, que é a lousa e o pincel, né? Os diferentes recursos didáticos possibilitam que o professor preencha esses espaços deixados pelo ensino tradicional e é capaz de propiciar, a ampliação da visão do educando e de estimular o ensino docente. O professor utilizará durante todo o ano letivo esses recursos didáticos, isso vai depender do tipo de conteúdo, vou já falar sobre isso, e pode muitas vezes precisar de algumas alterações ou adaptações, né? Às vezes o professor vê algo na internet que achou interessante, mas para sua realidade ele não consegue, então ele consegue trocar ali adaptar para sua realidade, ou utilizou em uma turma um recurso que não funcionou na outra, então ele vai precisar utilizar outro ou adaptar, enfim. Ela é muito flexível, os recursos são flexíveis, né? Que vão servir para o aprimoramento das atividades e as aulas realizadas na escola. Então, como eu falei, né, o ensino tradicional ele tem como recurso é, apenas o quadro e o pincel, que é onde, dentro do ensino tradicional, o professor tem esse papel ainda, né? Essa ideia do ensino tradicional, que o professor detém os conceitos e o aluno vai apenas reproduzir esses conceitos. E aí esse é o aluno que aprendeu, né? Dentro do ensino tradicional. E qual é o único recurso que existe dentro do ensino tradicional? O quadro e o pincel, né? E a gente sabe que existem muitos recursos didáticos. Para a gente escolher um recurso didático dentro das nossas aulas, a gente precisa levar em consideração esses três fatores, tá? Primeiro, o aluno, que aí a gente engloba para a turma, né? O que aquela turma tem mais proximidade? Será que essa turma se dá bem com experimentação? Ou um jogo é uma aposta melhor para essa turma? Pode ser que uma turma seja mais organizada ou respeite mais as regras em um determinado tipo de recurso que eu utilize. Por exemplo, eu vou utilizar jogo com a turma A. Na turma B, eles não se motivam, eles não gostam de jogos. É uma turma, por exemplo, que é mais adulta, né? Em algumas escolas, em algumas realidades, isso acontece. Então, esse jogo já não é para essa turma. Então, eu preciso levar em consideração o meu alunado, a realidade dos meus alunos. Ao mesmo tempo, a minha realidade, né? O que eu consigo fazer, o que eu tenho domínio, o que eu não tenho, eu vou buscar, né? Uma formação, os meus recursos, a minha realidade, o que eu posso proporcionar, né? E isso já engloba o que a escola tem de material disponível, o que eu posso conseguir. E o terceiro, que é o conteúdo. Tudo vai depender também do conteúdo. Existe conteúdo que eu não posso fazer experimentação. Por exemplo, quando eu estou trabalhando radiação, né? Mas quando eu estou trabalhando ácidos e bases, eu consigo fazer um experimento, né? Jogo também eu não consigo fazer com todos os conteúdos. Passar um vídeo eu também não consigo com todos os conteúdos. Então vai depender do meu tipo de alunado, da minha realidade, da realidade da escola e do conteúdo que eu estou ministrando naquele momento. Isso vai me ajudar a escolher o recurso didático mais adequado. E existem muitos recursos didáticos, né, gente? A gente pode utilizar músicas como recurso didático, como por exemplo a música do Jalu, que é chuva, né? Que ele fala: ar quente vai subir, ar frio vai descer, vapor que vem do mar, geleiras vão derreter.
O vento vai soprar, tudo pode acontecer, as nuvens vão se condensar e depois vão dissolver. Então ele está falando aí do fenômeno da chuva. E através dessa música que você pode colocar ali para os alunos ouvirem, a gente pode trabalhar, por exemplo, além de temas de mudança climática, temas sociocientíficos, a gente pode abordar conceitos de transformação da matéria, né? Mudanças de estado físico, enfim. A gente tem o que vem sendo usado hoje, né, e muitas vezes apenas substituindo o quadro e o pincel, mas temos o data show. E aí a gente pode trabalhar também com outros recursos como imagem, né, nesse caso aqui falar sobre a tensão superficial da água, a gente tem a própria tabela periódica como um recurso, né. A gente tem o livro didático, que é o recurso mais democrático, né, que todo mundo tem acesso, pelo menos deveria ter, né, todo aluno tem direito a um exemplar de um livro didático. E por vezes em comunidades, né, eu já trabalhei em Taquatiara, na UFAM de lá, então a gente fazia muita pesquisa nas escolas. E por vezes, principalmente na pandemia, não existia internet até então, né? Ainda há uma dificuldade, mas o livro didático era o único material que existia ali para o aluno estudar em casa. Mas é um recurso. Existe aí o Plano Nacional do Livro Didático, né, que movimenta bilhões de reais e tem todo um processo para acontecer, mas é um recurso. Eu posso trabalhar com textos também, de maneira geral, então trabalhar artigos, trabalhar revistas, histórias em quadrinhos, né? Levar meus alunos a produzir histórias em quadrinhos. Então, pode servir também para minha aula quanto para eu avaliá-los. A mesma coisa para música, né? Tem professor que utiliza a música, por exemplo, pede para os alunos realizarem paródias através daquele conteúdo. Nós temos também os modelos físicos, que são os recursos físicos, né? Aqui são aqueles que são feitos propriamente para isso, mas a gente pode substituir. Lembra que eu tenho que levar em consideração os conteúdos, os meus alunos e a minha realidade. Na minha realidade eu posso não ter esse kit, né? Que é um pouquinho caro, realmente. Mas a gente pode utilizar bolinhas de isopor, jujuba, né? Com palitos de dente, enfim. A gente tem também as representações que não são físicas, né? Os recursos que não são físicos, que são, por exemplo, as representações em 3D. Existem aí softwares que ajudam a gente a montar ali uma cadeia. Então, quando a gente está trabalhando hidrocarbonetos na educação básica, no ensino médio, é importante também ter essa ferramenta, se possível. A experimentação, que perpassa ali a metodologia, mas também pode ser utilizada como recurso. A gente tem vídeos, então reportagens, por exemplo, de jornal, como recortes de séries, né? Como esse que coloquei para vocês, é uma reportagem sobre chuva ácida. Filmes também, né? A gente tem aí esse primeiro, não é muito indicado para o ensino médio, né? Por conta do final dele, mas os demais que tratam de mudanças climáticas. Esse filme da Julia Roberts, que ela fala sobre uma empresa, né? Que está jogando ali, descartando material de maneira incorreta. Enfim, são filmes aí, existem outros interessantes que vocês devem conhecer. Atividades de informática, então por vezes a gente tem o Kahoot, né, que está sendo muito utilizado agora, mas a gente tem softwares, aplicativos, tudo isso pode agregar também a nossa aula. Nós temos animações, essa animação é muito boa, que ela explica realmente o que acontece ali dentro do conteúdo de cinética química, o que acontece quando existe ali a colisão, né, entre os reagentes. E a gente pode utilizar teatro também, né, o lúdico de maneira geral, como um recurso. E os jogos didáticos também, tá, gente? Falei bastante aqui dele porque eu vou deixar um artigo específico para jogos didáticos para vocês lerem. E os recursos inclusivos, não vamos esquecer, né, gente, que a maioria desses recursos a gente pode utilizar para o nosso aluno que precisem, né? Modelos físicos, por exemplo, para alunos cegos ou com baixa visão, filmes legendados para alunos surdos, né? Música também pode ser uma, dependendo de qual é a deficiência do seu aluno. E para terminar nossa aula, eu deixo aí um espaço, gente, para terminar nossas aulas dessa unidade, tá? Deixo aí um espaço que é o fórum da nossa unidade 2. Eu quero que vocês resgatem aí algumas lembranças, eu não sei há quanto tempo você saiu do ensino médio, né? Mas entendo que todos os meus alunos são novos aí, novinhos, né?
E eu quero que vocês compartilhem no fórum os recursos que você lembra ter utilizado na sua educação básica. Então, um resgate aí, principalmente nas aulas de química eu falo, né? Então, um resgate aí, poxa, a professora levou a gente para o laboratório de informática, ou a professora fez um experimento com materiais alternativos, ou a gente foi para um outro ambiente, a professora trouxe um material para dentro da sala de aula, enfim. Quero que vocês resgatem aí um pouquinho. E dissertem um pouco também sobre as dificuldades que você enxerga na utilização de recursos didáticos, né? Você que já passou pela educação básica, não sei se aqui já teve gente com experiência, né, na docência, mas eu quero que vocês deixem aqui um pouquinho lá dentro do fórum, né, um pouquinho dessa sua percepção sobre essas dificuldades, tá bom? Além de descrever aí os recursos que vocês lembram de terem tido contato na educação básica. Ok, pessoal. E podem aproveitar o fórum também para tirar dúvidas, tá? Todos os fóruns eles também servem para isso. Então, se tiver alguma dúvida do conteúdo ou de alguma leitura, podem mandar lá que eu estou sempre de olho para responder vocês, tá bom? Então é isso. Bons estudos, boa avaliação. Tem a prova parcial por aí, né? E eu vejo vocês no próximo vídeo, já na unidade 3, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.